Vamos lá, irmãos. Vamos abrir novamente, então, no capítulo 12 de Romanos. E vamos ler novamente os versos de 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Que rico texto, amados irmãos. Quão precioso é. Nós podemos dizer que existem algumas listas de serviços ou dons na palavra de Deus. As principais são as seguintes. Romanos 12, que está diante de nós, nós temos aí 7 classificações gerais de ministério. Interessante serem 7. Nós sabemos que 7 é um número que fala na Bíblia de completude, de plenitude. Então aí temos 7 classificações. Elas incluem, de modo geral, todo o serviço na casa de Deus. Nós vamos ver. Por isso é uma lista tão importante, um texto tão significativo. A outra lista, bem conhecida, 1 Coríntios 12. Aquela lista dos dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, etc. Operação de milagres. Depois nós temos uma expressão de Pedro temos o primeiro texto de Efésios capítulo 4, onde Paulo vai designar aqueles 4 ou 5, depende de como você vê, ministérios cristãos ou chamados ministérios fundamentais. Então ele diz que Deus concedeu à igreja homens dons, apóstolos, profetas, evangelistas, e possivelmente aqueles dois estão unidos, pastores e mestres, por causa da correspondência que um serviço tem com o outro. Então, sejam 4 ou 5 ministérios, temos mais uma lista ali então, Efésios capítulo 4. E temos uma abordagem de Pedro também muito interessante, que penso que poderíamos abrir nossas Bíblias. Essa, no sentido de serviço, é uma passagem menos conhecida e menos falada, mas ela também aborda essa questão do serviço. Veja lá como é importante. Então temos Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, que já citamos, e temos 1 Pedro 4. Veja o que diz aqui no verso 10. Servir uns aos outros. O tema então é serviço, o mesmo. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. Importantíssima palavra aí. A ideia é de mordomia, bons mordomos. A palavra no grego é oikonomos, mordomos. Bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Está vendo como o texto é correspondente com aquele de Paulo em Romanos 12? Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então ele começa com o servir uns aos outros, em seguida ele diz, conforme o dom que recebeu, olha essas palavras, como bons mordomos ou despenseiros da multiforme graça de Deus. Está vendo quantas palavras importantes no mesmo versículo? Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, ou de acordo com a revelação de Deus. Não é revelação pessoal, estrita, que alguém possa ter recebido. É claro que o Senhor nos concede revelação,
Mas quando Pedro usa o termo fale de acordo com os oráculos, ele está dizendo, fique restrito àquilo que Deus revelou. Na sua palavra. Muito importante, né? Quanta revelação extra-bíblica existe por aí. Todas perigosas. Se alguém serve, continuando aí o verso 11, olha aí mais uma vez a ênfase no servir. Faça-o na força que Deus supre. Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, não que nós por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então se alguém serve, faça-o não na energia da carne. Bom que nós estejamos gastando um pouquinho de tempo nesse texto aqui antes de entrar em Romanos, porque ele vai nos ajudar lá. Quanto da chamada obra de Deus, meus irmãos, ela pode, infelizmente, uma boa dose dessa chamada obra de Deus, ou obra para Deus, tem sido feita na energia da carne. E o que significa fazer obra de Deus na energia da carne? Significa, então, digamos, misturar na obra de Deus aquilo que não é de Deus, que é frontalmente contra Deus? Não necessariamente. É mais sutil. Significa, na obra de Deus, atuarmos com recursos próprios. Ou seja, eloquência, oratória, carismas, capacidade de atrair outros, de convencer, conhecimento. Você vê? Recursos puramente humanos. Deixe-me continuar com Paulo, que foi quem escreveu Romanos. Olha a seriedade do que ele escreveu. 1 Coríntios 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E esse homem tremendo que ele era, um intelectual, conhecedor da filosofia grega, da religião hebraica, era um judeu fariseu. Falava 3 línguas, grego, hebraico e latim. Ele disse, eu estive entre vós em fraqueza, temor e grande tremor. Não só temor, mas tremor. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Ou seja, alguém que tinha todos os recursos humanos próprios para usar em prol do Evangelho, frase dura essa, né? Porque não tem nenhum recurso humano que possa ser usado em prol do Evangelho. Mas alguém que teria condições de fazer isso disse, absolutamente não. Porque se isso for feito, então a fé dos ouvintes vão se apoiar nisso que foi dado a eles. Ele resume numa palavra, né? Sabedoria humana. Por isso ele continua o texto lá, 1 Coríntios 2, que estamos citando. Verso 5, ele fala assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Entretanto, expomos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Muito contundente texto, não é? Ou seja, a obra de Deus não pode ser feita com recursos puramente humanos. Nenhum. A obra de Deus tem que ser feita com os recursos de Deus. A tal ponto que esse mesmo homem, já é a terceira vez que vou citar esse texto, 2 Coríntios 3, ele diz assim, não que nós, por nós mesmos, ou de nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Mas a nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou. Tão importante, meus irmãos. Aí você pensa, que aplicação tem isso para mim? Eu não sou um pregador. Vou te dizer qual tem. Tudo que rodeia nossas vidas
está conectado à obra de Deus. Você discipular sua esposa e agir na sua casa como profeta, sacerdote e rei é obra de Deus. Você educar seus filhos para o Senhor é obra de Deus. Quais recursos você usa? Você cooperar de alguma maneira, seja em aconselhamento pessoal, pequenas reuniões domésticas, contato pessoal de vínculos que o Senhor tem estabelecido entre você e 1, 2, 3, 4 irmãos, os vínculos mais próximos, é obra de Deus, ou não é? Então, que recursos nós usamos? De que recursos nós lançamos mão? Nós lembrávamos ontem, conversando com um irmão rapidamente, me lembrei ontem do nosso amado irmão Delcio Meirelles. Ele dizia que, quando ele estava no mundo, ele era o cover do Elvis Presley, né? Você lembra disso? Um vozeirão espetacular, ele tinha, não é? Colocava o tupete para trás assim, pegava o violão e fazia um bom trabalho. Então ele disse que quando ele creu no Senhor, o que ele achou que ia acontecer? Que ele ia ser o Elvis Presley cristão, né? Então o Senhor tem que fazer o quê? Isso é um exemplo, né? Que abrange tudo mais. O que o Senhor tem que fazer? Colocar tudo no altar. Porque aquilo que não for queimado no altar, não pode ser recuperado em ressurreição. Então não é que algo que a pessoa tenha como, digamos, um dom natural, vamos pensar, um músico, né? Quantos aqui são músicos? Acho que são poucos, né? Não é simples esse exercício, né? Não é que esse dom natural não possa ser útil na casa de Deus e na edificação de Deus. Não é essa a questão. A questão é se esse dom natural ele vai passar pelo trabalho da cruz. Se ele vai ser colocado no altar do Senhor para se queimar ali tudo o que diz respeito a esse dom e ao que o rodeia, que de alguma maneira é um exercício puramente humano, porque chama atenção para o homem, porque atrai pessoas ao homem, não é? Então não tem como ser um Elvis Presley na casa de Deus. Então, meus irmãos, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. E olha como Pedro continua. Vamos lá para você ver. Por que assim? Porque falar de acordo com os oráculos de Deus e não ir além da revelação das Escrituras? Por que servir na força que Deus supre? Nada de talentos naturais, recursos naturais, né? Energia da carne. Por quê? E para quê? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Está vendo qual é o ponto? Se não for dessa maneira, Deus não é glorificado. O homem é glorificado. Porque os recursos do homem foram utilizados, né? Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então aí está Pedro com esses versos 10 e 11, tão simples, né? Mas tão significativos, quando ele aborda a questão do serviço cristão também. Vamos voltar então a Romanos 12, onde nós estamos. E vamos devagar com esses versos aqui. Verso 3, mais uma vez. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Pense antes com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui tem pelo menos duas coisas muito importantes nesse versículo. Primeiro, o que é graça? Bom, a definição mais usual de graça, e correta, aliás, é um favor que é completamente imerecido, certo? Mas graça tem também um outro significado, paralelo. Graça também fala de provisão. Por exemplo, João capítulo 1, da sua plenitude temos recebido graça sobre graça, da sua plenitude. Ele tem a plenitude, e nós dessa fonte inesgotável recebemos graça sobre graça. Ou seja, recebemos provisão, suporte sobre suporte. Então, graça, além do sentido de um favor imerecido, fala de Deus nos concedendo aquilo que não temos. Não é apenas Deus olhando para nós naquilo que não somos.
Isso é um favor imerecido, certo? Mas é Deus nos concedendo aquilo que não temos. Isso é graça. Então, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, pense antes com moderação. De novo, vamos fazer uma parada aqui. O que é pensar com moderação? Se você estudar esse texto, você vai ver que a ideia bem clara aí é pensar a respeito de si mesmo com uma justa estima. Olha que importante, irmão. Porque veja só, podemos correr dois erros aqui, bastante graves, todos dois. O primeiro é nós pensarmos mais ou menos assim: eu estou no fim da fila. Deus não me concedeu nada. Na casa de Deus eu sou assim um bom ouvinte. Nós negligenciamos, amados irmãos, tanto a presença do Espírito Santo em nós, quanto o que ele tem feito em nós, quando nós pensamos dessa maneira. Porque não há um só membro na casa de Deus que não tenha sido colocado aí pela graça do Senhor, e pela mesma graça, então, capacitado. Ele é que precisa encontrar o significado dessa provisão para si mesmo. Isso depende de muita coisa, que não vai ser nosso assunto agora. O trabalho da cruz nesse indivíduo, o significado de consagração para ele, o amor que ele tem à palavra de Deus, a carga que ele tem pelo povo de Deus, certo? Tudo, depende de muita coisa. Mas o fato é que se ele é membro do corpo de Cristo, ora, o que há no nosso corpo físico normal que não tenha nenhuma função? Nada. Não há nada. Tudo tem função. Né? Aliás, é o que esse texto fala aqui mais à frente, no próximo versículo. Então, como que nós devemos pensar sobre nós mesmos? Olha como que Paulo faz. Já que ele é quem escreve esse livro, vamos ficar com o exemplo dele. Olha isso. Por um lado, é ele que escreve assim, olha, eu, de mim mesmo, eu como homem, nada sou. Parece que Paulo está assim, digamos, se denegrindo, né? Agora, olha o que ele fala do outro lado. Porém, pela graça de Deus, esse é um outro versículo, eu sou o que eu sou. E ele tanto sabia o que ele era, que ele escreve assim para Timóteo, numa carta pessoal, né? Pastoral. Deus me constituiu pregador, apóstolo e mestre. Então, ele pensava de si mesmo com justa estima. Não sou nada, imagina, eu persegui a igreja. Não é? Ele sabia disso também. Mas então ele podia dizer, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E eu de mim mesmo, eu nada sou. Então, o que falta para nós, na imensa maioria das vezes, é exatamente esse equilíbrio. Todas as vezes, irmão, que você for tentado a olhar para você, ou que você seja iluminado com a luz do Senhor, você vai chegar a essa conclusão. Quem somos nós? Me lembro, irmão Christian, tive a graça de acompanhá-lo tantos anos, ele dizia assim, olha, quando o Senhor Jesus dizia eu, leia o Evangelho de João, quantas vezes Jesus disse eu, né? Quando ele dizia eu, essa era a sua glória. Por quê? Porque eu e o Pai somos um só. Então quando ele fala eu, essa é a glória dele. Ele é a imagem do Deus invisível, não é? Mas quando nós falamos eu, essa é a nossa vergonha. Assim ele dizia. Aí sabe como ele prosseguia? Assim, olha, quem somos nós? Nosso pai foi Adão. Nosso avô foi o pó. E nosso bisavô foi o nada. Não é? Deus do nada criou os céus e a terra. Nessa criação, ou nessa restauração, conforme você vê, ele colocou o homem que ele criou. E esse homem que ele criou, ele tirou do pó. Então, nosso pai é Adão, nosso avô é o pó, nosso bisavô é o nada. Quem somos nós? Então, essa é uma verdade que tem que ser muito cravada nos nossos corações. Por quê? Falávamos aqui no horário de almoço, não é? A soberba. Ela vai andando lado a lado no nosso crescimento espiritual. Quanto mais nós avançamos e avançamos, genuinamente. Não é um autoconvencimento de que nós estamos avançando, não. É um crescimento espiritual real. A soberba vai a par e passo conosco, dizendo assim, oh, que beleza, hein?
Que lindo! Olhe bem como é que você está sendo mais útil na casa de Deus. Olha como as pessoas estão te procurando. Olha como que você termina de falar uma palavra, vem aí 10 bater no teu ombro e dizer que benção, irmão. Né? Soberba. Por outro lado, qual é o outro lado da soberba? Depressão. Ah, eu não sou nada, eu não valho nada, não sirvo para nada, eu não sei nem o que eu estou fazendo direito lá no meio dos irmãos. Né? É assim? Você não foi chamado pela igreja, você não foi resgatado pela igreja, você não é santificado pela igreja. Não é? Você foi buscado por Cristo, chamado por Cristo, santificado por Cristo, é habitado pelo Espírito Santo, foi constituído um membro do corpo de Cristo, um servo na casa de Deus. Todos somos. Né? Então pense de si mesmo com justa estima. Agora, para ir um pouquinho mais polido nessa questão aí. Agora, vou recordar com os irmãos o que o irmão Stephen Kong dizia. Certa vez, alguém perguntou assim para ele: irmão, como eu faço para compreender qual é a minha função no corpo de Cristo? É importantíssima essa pergunta, você não acha? Se todo membro tem uma função, qual é a minha função? Sabe qual foi a resposta dele? Simples, como ele era muito simples. E ao mesmo tempo profunda, como também era muito profundo. Ele respondeu assim: permita que a vida cresça. Só. A resposta está dada. O que isso significa? Quanto mais você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, quanto mais você se alimentar do Senhor e da sua palavra, mais a sua vida nele vai crescer. E quando a vida cresce, a função se manifesta. Compreendeu? Uma criança, quando nasce, ela tem o ouvido absolutamente perfeito quanto à função do ouvir. Mas ela tem a visão quase que absolutamente turva. Ela só vê vultos, a criança recém-nascida. Ela não reconhece pelo vulto nem pai nem mãe. Ela reconhece pelo calor, pelo cheiro. Mas a visão é completamente embaçada de uma criança. Mas os olhos são perfeitos, não são? Na medida que a vida amadurece, a função se manifesta. Assim é na vida cristã. Pulmão, sistema respiratório. Por que criança adoece tanto quanto o sistema respiratório? Os pais aí de crianças pequenas sabem. Não é? Por quê? Porque o sistema respiratório é perfeito, claro, se a criança é perfeita, o sistema respiratório é perfeito, mas não é maduro. Então, quando o sistema respiratório vai amadurecendo, a criança deixa de adoecer. Tem mais condição de suportar aí os agentes nocivos do ar. Então, o sistema respiratório entra em plena função na medida que a criança cresce. Então, tão importante, irmãos, compreender isso. Não precisamos dizer: Senhor, eu estou aqui numa luta infinita, tentando descobrir, há tanto tempo estou orando, qual é a minha função no corpo de Cristo. Nós não precisamos pensar assim. Cresça. Alimente-se do Senhor, vá à palavra do Senhor, desenvolva mais sua vida com o Senhor. Ame as Escrituras, ame o povo de Deus, preserve os vínculos espirituais que o Senhor tem te dado, porque ninguém cresce sozinho. Como que uma videira cresce? Os ramos se confundem com a videira, não é? O Senhor ter usado a figura da videira foi muito lindo nesse assunto do permanecer nele e do pertencer a ele, né? Porque a figueira, podemos dizer assim, ela é muito mais uma trepadeira do que uma árvore em si, em que você defina tronco e galhos, não é? Como uma árvore comum. Na videira você não tem exatamente essa definição de tronco e galhos, não é? Você tem aquela ramagem ali para todo lado retorcida e aquilo é a videira. Digamos, por um lado, tronco e ramos estão ali confundidos, né? Cristo e nós e Cristo. Ele continua sendo ele, nós continuamos sendo nós. Mas essa vida está tão emaranhada, né, que você olha aí um corpo só. Não é assim? Então, muito importante compreender, meus amados irmãos, esse princípio espiritual aí. Vamos crescer e confiar que as funções que o Senhor tem para nós no corpo de Cristo, elas serão manifestas. E sabe como que isso vai acontecer em primeiro lugar? O coração começará a arder.
relacionado a uma determinada função. Em alguns começará a arder por almas perdidas, por pregar o Evangelho. A outros começará a arder por conhecer bem a palavra de Deus. Outros começará a arder por realmente exercer aquele serviço que aqui é chamado de exercer misericórdia. Em outros o coração começará a arder no sentido de cuidar de vidas, no sentido, digamos, mais pastoral. Compreende? É assim que as funções amadurecem. Outros, está aqui no texto também, o coração começará a arder no sentido de que, olha, o Senhor tem sido tão generoso comigo, que eu estou entendendo que Ele me fez um mordomo na casa dele. Então eu vou exercer minha mordomia. Então o que contribui, faça com liberalidade. Me recordo de uma biografia, tudo acaba se tornando um sistema, né? Infelizmente. Mas se me recordo bem, acho que sim, mas se for o caso algum irmão posteriormente me corrige, a pessoa de quem veio essa obra que se chama aí Adonep, não é esse nome que dão? Não é isso? De homens de negócio, do evangelho pleno, não é esse nome que dão? Me parece que a pessoa fundadora, tenho quase certeza disso, sabe o que aconteceu com ele? Um homem multimilionário. Ele creu no Senhor. Sabe o que ele fez? No entendimento dele. Ele dava o dízimo. Num dado momento ele compreendeu o seguinte, ele falou, isso está errado. Então, no caso dele, irmão, porque na verdade vai além disso inclusive, né? Mas no caso dele foi assim, eu preciso viver com 10%. E eu preciso doar ao reino de Deus e à obra do Senhor 90%. Está vendo? Porque de alguma maneira o Senhor queimou o coração desse homem para que ele compreendesse mordomia nesse sentido. E foi o que ele fez. 90% de tudo que ele aferia de rendimentos, ele entregava para o reino de Deus. Por quê? Alguém o constrangeu a isso? O Espírito Santo trabalhando no coração dele e dando essa convicção a ele, da importância do reino de Deus. E que o Senhor estava concedendo a ele o que estava concedendo, não é para ele engordar financeiramente sem limites. Qual a finalidade disso? Quanto se precisa para viver e viver bem? Quanto? Quantos milhões se precisa? Então, meus irmãos, quanta coisa precisamos aprender, não é? Vamos lá. A medida da fé. Primeiro, pense com moderação, justa estima. Já tentamos explicar um pouquinho disso. Segundo, a medida da fé. Que frase preciosa. Porque a única maneira de ter uma justa estima é segundo a medida da fé. E o que é a medida da fé mesmo? Conhecendo quem Ele é, conhecendo quem nós somos. A medida da fé que Ele repartiu a cada um. Não tente fazer as coisas porque você ouviu que deve ser feito assim. Porque aí você vai além da sua medida de fé. Mas uma vez eu ouvi, já que estamos falando dessa questão, abordei essa questão financeira aí, eu ouvi um irmão dizer uma coisa muito interessante. Ele disse assim, certamente nós entendemos, ele disse, que o dízimo não é uma instituição do Novo Testamento, certo? O Novo Testamento ensina que a nossa mordomia é integral. E nós devemos aprender a exercer mordomia porque tudo é de Deus e para Deus, certo? Esse é o ensino do Novo Testamento. Né? Acho que é claro isso para os irmãos também. Só que ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, a maioria das pessoas que eu conheço, que então enfatizam isso, não, o dízimo acabou, o dízimo é da lei, o dízimo, elas não ofertam R$1. E aí, penso, infelizmente, que ele está certo. Ele está certo. Abolir o dízimo, e então abolir tudo. Né? Enquanto o Novo Testamento ensina, é tudo do Senhor. Então aprenda tudo aquilo que o Senhor concedeu na tua mão, ore. Diga, Senhor, qual é a finalidade disso aqui? Por que o Senhor está me concedendo isso? Porque carecer, eu não careço. Então o que o Senhor está concedendo? Para o quê? Temos que perguntar. Lembrando que o Senhor não responde perguntas que não lhe foram feitas. Então tudo bem, se Ele concedeu, você quer engordar o bolso, faça. Mas você deve fazer a pergunta para Ele. Né? Ao invés de fazer isso, você deve fazer a pergunta para Ele.
Senhor, qual é a finalidade? Porque, meus irmãos, bens são laços. Inequivocamente são. A questão é se nós vamos cair neles ou se nós vamos usá-los para laçar outros. Entende o que eu quero dizer? Porque eles são laços. Ou você cai nele, ou você usa o laço para laçar outros. Então, vamos lá. Medida da fé. Linda frase. Tudo deve ser feito na medida da nossa vida de união com Cristo. Não irmos além, certo? Porque seria puramente um legalismo, mas também não ficarmos aquém. Medida da fé. Muito importante. Sempre faça tudo na medida da fé. Mas ore ao Senhor para que aumente a tua fé. Porque pela graça... verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Vamos destacar 3 palavras nesse versículo aqui. Corpo, membros e função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. E agora vem uma frase aqui bastante significativa. Membros uns dos outros. Porque nós sabemos que somos membros de Cristo, não é? 1 Coríntios 6, aquele texto que citei pela manhã, quando fala de uma união inadequada entre o que pertence ao Senhor e o que não pertence ao Senhor, ele vai dizer que nós tomaríamos os membros de Cristo, e os faríamos membros de uma meretriz. Então, por um lado, nós somos membros de Cristo, diretamente, assim como um ramo na videira, não é? Por outro lado, nós somos membros uns dos outros. E isso é com igual importância. Aí você lembra que esse assunto ele desenvolve em Coríntios, você lembra? Então, ele vai dizer, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Não diz todos deverão sofrer com ele. Certo? Não diz. Diz todos sofrem, estabelece um fato. Por quê? Porque quer sintamos ou não sintamos, quer saibamos ou não saibamos, se membros do corpo de Cristo estão adoentados, especialmente espiritualmente, é claro. Adoentados na relação com o Senhor, sem avanço, sem fome pela palavra, sem amor pela igreja, sem disposição nenhuma para nenhum tipo de serviço, não é? Então, se membros estão adoentados, o corpo está adoentado, o corpo está sofrendo. Claro, é um corpo. Então, se um membro sofre, todos sofrem. Se um se regozija, com ele todos se alegram. Porque a unidade espiritual é um fato estabelecido. Então, membros uns dos outros. A interdependência no corpo de Cristo. Ninguém é independente no corpo de Cristo. Meus irmãos, qualquer entidade de classe, entidade social, entidade filantrópica, há muitos clubes aí de entidades filantrópicas, entidades sociais, eles têm uma membresia. Agora, nessa membresia não existe nenhum tipo de verdadeira interdependência. Pelo contrário, o que existe nesses grupos são contendas, ciúmes, disputas, política, rivalidades e etc. Não é? Porque só a realidade de interdependência profunda e consistente no corpo de Cristo. Então, no corpo de Cristo nós somos interdependentes. Nossos irmãos crescerem está totalmente ligado a nós mesmos crescermos. Porque nós não só crescemos individualmente, nós crescemos coletivamente. Vou além, meus irmãos. Aquilo que o Senhor tem para conceder para uma assembleia depende da capacidade de recepção daquela assembleia. O irmão Sparks dizia assim, olhe bem essa frase. Verdade recebida, mas não respondida, gera estagnação e perda da capacidade espiritual. Perda da capacidade espiritual. Vou tentar explicar o que ele está dizendo. O Senhor tem sido gracioso conosco? O Senhor tem aberto mais sua palavra para nós? Acho que todos podem dizer assim, não é? Ele tem. Ou seja, então verdade está sendo recebida.
Mas se essa verdade, ou essas verdades recebidas, não estão sendo respondidas, vai nos causar paralisia, estagnação. Mas pior do que estagnação, ele vai dizer perda da capacidade espiritual. Perda, então, do quê? Capacidade de receber mais. Perda de capacidade. Porque se o Senhor nos desse mais, Ele aumentaria o nosso problema. Porque nós não estamos respondendo aquilo que estamos recebendo. Filipenses 3. Andemos cada um de acordo com a luz que temos alcançado. Vamos lá. Vamos entrar agora nessas classificações de ministério, então, e comentar um pouco sobre as 7. Verso 6 diz, tendo, porém, diferentes dons. Se por um lado há um corpo, está aí no verso 4, há membros nesse corpo, verso 4, todos os membros têm função, embora nem todos tenham, é claro, a mesma função. Coríntios 12 de novo, imagina se tudo no corpo fosse olho. Paulo fala isso lá em Coríntios 12, né? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o olfato? Não teria um olhão de 1 metro e tanto de altura. Por que serve isso? Né? E se tudo fosse ouvido, um orelhão de 1 metro e tanto de altura? Né? O capítulo de Coríntios 12 é muito bonito nesse sentido de nos ajudar. Lá ele diz assim que o ouvido, estou parafraseando, né? Se ele não está contente em ser ouvido, ele quer ser olho. Imagina a cena, espiritualmente falando. Você arrancar a orelha daqui e colocar aqui. O que vai acontecer? A orelha não está capacitada para ver. Mesmo ela tendo ocupado esse lugar aqui, ela não tem faculdades para poder ver. Né? Primeiro dano. Segundo dano, o corpo, se for uma orelha só, né, vai começar a ouvir pelo menos pela metade. Porque aquela orelha devia estar ali ouvindo bem para poder ajudar o corpo no ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não, quero ouvir, eu quero ser olho. Porque na Bíblia o ouvir fala disso que já mencionei aqui, né? Essa sensibilidade espiritual para ouvir as demandas do Senhor, mas olho fala de visão espiritual. E digamos, o natural nos ajuda a compreender o espiritual, né? O olho é muito mais bonito do que o ouvido, não é? O que você acha? Sabe que alguma vez alguém chegou para você, virou sua cabeça de lado assim e disse, deixa eu olhar para sua orelha. Nunca vi uma orelha tão maravilhosa. Alguém já disse? Mas talvez alguns já tenham dito, olha, você tem um olho lindo. Né? Formato, a cor, a profundidade. Não é? Olho é bonito, mas orelha... No entanto, irmãos, um corpo sem orelha, um corpo sem ouvido, é difícil. Né? Então... Além desse ouvido não cumprir sua função, ele atrapalhou o olho. Porque ele entrou na frente do olho. Então Paulo vai tratar disso em Coríntios 12. Dizendo, não queira ser o que o outro é. Por quê? O outro é melhor do que você? A função do outro é mais privilegiada do que a sua? Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo. Antes cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Vamos lá, para os dons, como são chamados aqui então. Tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Qual é o primeiro? Profecia. Ah, irmãos, que importante. Por quê? Profecia significa reconhecer quais são as demandas do Senhor para uma assembleia local. Cada assembleia é diferente das outras assembleias, né? 7 igrejas no Apocalipse, todas diferentes. Reconhecer quais são as demandas do Senhor para uma assembleia local. E então, conhecendo a mente atual do Senhor para aquela assembleia, responder com a palavra de Deus. Ficou claro isso, irmãos? Liberar a palavra de Deus, vamos colocar de outra forma a mesma coisa. Liberar a palavra de Deus, não é sua, não é de homens, como Paulo fala, né? Vocês receberam a palavra que lhes foi dada, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Fala para os Tessalonicenses. Então, liberar a palavra de Deus de acordo com a mente de Deus e com as demandas de Deus, do Senhor, particularmente do nosso Senhor Jesus Cristo, como em Apocalipse, né? Aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, reconhecendo quais são as demandas do Senhor para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Laodiceia, para Sardes.
Cada assembleia é diferente da outra, demandas diferentes, história diferente, dificuldades diferentes. Então, reconhecer qual é a mente atual do Senhor, as demandas do Senhor, e então, compreendendo-as, liberar a palavra do Senhor. Isso é profecia. Mais particularmente, isso é ministério profético. Vamos lembrar de Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas, plural, olha o cuidado aí, e mestres, plural também. E, jejuando eles, servindo ao Senhor, primeiro ele coloca, e servindo ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho designado. Então a questão é, temos experimentado em nossas assembleias locais o significado de um ministério profético? Temos tido irmãos que são capazes de estarem permanentemente diante do Senhor, quer trabalhem secularmente falando, quer não. Isso não é o caso, em primeiro plano. Mas eles têm tido a carga no coração pelos interesses de Deus naquela assembleia local? Eles têm compreendido as demandas do Senhor e têm liberado a palavra do Senhor naquela direção? Mas olha o cuidado aqui. Lembrando de Atos 13 de novo. Profetas. Porque se um irmão assume essa condição e ele erra na compreensão da mente de Deus, todos vão errar com ele. Porque é ele que está liberando a palavra, que ele está entendendo ser a palavra da mente do Senhor. Não basta. Ministério na casa de Deus é plural. Sempre. E quem sabe isso possa ajudar os irmãos também. Está aqui, entre uma das funções. Quem preside, faça com diligência, né? Presidir aponta especificamente para o governo de uma assembleia local. Quem compõe o governo de uma assembleia local, como que eles são chamados na Bíblia, no Novo Testamento? Presbíteros. Então, mesmo que um presbítero, ele não seja um mestre, ele não seja um profeta, ele é um presbítero. Ele é um ancião na casa de Deus. Quem responde pelas demandas, pela ordem do Senhor, pela resposta às demandas do Senhor na casa de Deus, é o presbitério. Não é nem mesmo o profeta que profetizou. Mas são aqueles que são os líderes, se você quiser usar essa palavra. O presbitério na casa de Deus. Então, irmãos, é importante que cada função na casa de Deus, aqui estamos falando particularmente de profecia, ensino está aqui também, ela esteja em coordenação com os anciãos responsáveis naquela assembleia local. Conheço assembleias que têm errado nisso. Porque quem sabe, por exemplo, os presbíteros são muito ocupados, trabalham muito, não têm tempo de dedicação, outros irmãos são mais dedicados à palavra, e são mesmo, à oração, a compreender a palavra do Senhor, compreender a mente do Senhor, liberam essa palavra, mas sem uma supervisão. Os presbíteros são bispos, são episcopos. Então, se eles não fizerem a supervisão, é um grande dano para a casa de Deus. Eles precisam fazer a supervisão de tudo. Testifica ou não testifica? Esse serviço, essa função tem testificado com o nosso coração ou não tem testificado com o nosso coração? Quem vai assumir essa responsabilidade na casa de Deus? Os anciãos. Sempre. Então, acho que profecia basta isso. Que em cada assembleia local o Senhor encontre profetas. Lá em 1 Coríntios 14, que trata a questão de profecia, deixa eu falar isso rápido também, que pode ser de ajuda para os irmãos. Lá diz assim, todos podereis profetizar. Não é o que está escrito lá? Um após outro. Porque ali está tratando inicialmente do dom de profecia. Que serve para quê? Como que o capítulo começa? Para exortar, edificar e consolar. Certo? Lembra-se? Edificar, consolar e exortar. Muito bem. Então todos podereis profetizar. Agora, mais à frente, no mesmo capítulo, olha o que ele diz. Em se tratando de profetas. Está claro? Ele não está agora falando que todos podem fazer. Porque, irmãos, falar a palavra do Senhor tem restrição para qualquer um de nós? Todos podem e devem falar a palavra do Senhor. Não é? Que o Senhor está nos dando, que tem queimado no nosso coração, estamos sendo ensinados pelo Senhor, somos discípulos dele. Não é? Graças a Deus pela profecia no corpo de Cristo.
Agora, ministério profético é uma outra coisa. Por isso ele vai dizer, em se tratando de profetas, é claro, ele separou algo dentro do exercício geral de profecia, senão por que falar dessa maneira? Então ele diz, em se tratando de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Se vier revelação ao que está sentado, cale-se o primeiro. Olha a multiplicidade, olha a interdependência, olha a pluralidade, não é? Aí em seguida ele coloca um versículo que é muito difícil à primeira vista. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque a elas não é permitido falar. Aprendam, porém em silêncio. Se tem algo a indagar, pergunte aos seus maridos em casa. Então alguns pegam esse versículo e dizem, mulher não pode falar na assembleia. Mas no contexto, o que está dizendo? O texto não iniciou com as mulheres, iniciou com os profetas. Em se tratando de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem. E quanto às mulheres, conservem-se caladas nas igrejas. Ou seja, por causa desse ministério profético, ele em si mesmo conter um elemento, um grande elemento autoritativo, imagina, irmão. São irmãos que estão falando para refletir a mente de Deus e as demandas de Deus para aquela assembleia naquele momento. Vamos lembrar sempre das 7 igrejas. Há demandas diferentes para cada uma delas. Não há? O Senhor trata com muitos aspectos distintos em cada uma delas. Então, no exercício desse ministério profético, o exercício envolve autoridade espiritual. E nós sabemos que esse exercício de autoridade espiritual que aponta a direção, que corrige erros, né, traça caminho, reflete a mente de Deus, ele não foi confiado a irmãs. Por quê? Simples, né? Porque assim como numa casa uma irmã não foi colocada ali na função de governar a casa, né? Mas sim o seu esposo, se entendemos bem a ordem de Deus, por que na casa de Deus é o contrário? Se ela vai exercer um ministério profético apontando o caminho, não, o Senhor está demandando isso, nós temos que nos arrepender aqui, nós temos que ajustar o nosso serviço aqui, o Senhor está apontando essa direção. Imagina as irmãs fazendo isso numa assembleia. Imagina. Essa é a ordem de Deus? Isso está adequado? Então, irmãos, só aumenta a nossa responsabilidade. E o Senhor tem confiado a nós. Quanto ao ministério profético em si, há alguns dentro de uma assembleia. Há outros ministérios de mestres, há outros um serviço pastoral tão importante quanto os outros. Cuidar de vidas, trazer para perto, acompanhar, aconselhar, pôr no colo quando necessário, orar juntos. Quanta coisa importante, irmãos. A institucionalização da vida da igreja destrói a realidade da vida da igreja. Porque a igreja é tão simples e tão bonita, não é? Todos nós somos iguais, somos membros do mesmo corpo, confessamos o mesmo Senhor, somos discípulos do mesmo Cristo, somos habitados pelo mesmo Espírito. E cada um de nós tem uma medida que o Senhor repartiu. Para que quando essas medidas forem colocadas juntas, então nós temos algo bonito, não é? Simples assim. Não tem disputa, não tem confusão, não tem ciúmes. Os coríntios tinham. Há entre vós ciúmes e contendas, e andais segundo os homens. Eu prefiro Paulo, prefiro Apolo, prefiro Cefas. E o grupinho do eu prefiro Cristo. Não é? Os mais espirituais, entre aspas. E o apóstolo Paulo corrigindo a todos eles, inclusive o grupinho que preferia Cristo. Porque eles estão errados também. Ele devia olhar para os outros e dizer assim, nós somos de Cristo. E não olhar para si mesmos como que, vocês são partidários, você é do Paulo, você é do Apolo, você é do Paulo. Eu sou de Cristo. Ao invés de chamar a atenção de todos e dizer, nós somos de Cristo. Ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo, ninguém é de Cefas. Todos somos de Cristo. Compreendeu? Então, irmãos, nós só podemos crescer como assembleia assim, né? Então, está aí. Gastamos mais tempo com o primeiro, né? Profecia, porque é muito importante. Seja, digamos, no nível geral, como no nível particular, como nós já mencionamos. A profecia em geral, todos podereis profetizar. E o ministério profético, que vai dar a direção e vai reconhecer a mente e as demandas do Senhor.
Falar a palavra do Senhor é a coisa mais importante na vida da igreja. E não estou falando nas reuniões. As reuniões não preciso nem dizer. Não é? Uma reunião sem a palavra do Senhor, o que nós temos lá? Não é? Mas e nas nossas casas? A palavra do Senhor é o elemento mais importante e central para a edificação da casa de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente aquela que for boa para a edificação. E me impressiona, irmãos. Sabe, eu tenho lido a Bíblia há décadas. Mas um dia, essa palavrinha que eu vou citar aqui, ela saltou de uma maneira muito especial para dentro de mim. Sabe qual foi a palavra? Transmita. Nesse versículo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente aquela que for boa para edificação. E assim, transmita graça aos que ouvem. Sabe por que ela saltou assim? Porque olha que o texto está dizendo, irmãos. A palavra que sai da nossa boca, se ela vem do Senhor, não é a palavra torpe, mas é a que é boa para edificação, ela tem a capacidade de transmitir graça para quem está ouvindo. Olha a grandiosidade disso, irmão. E o que é graça mesmo? O que falamos no início? Suprimento, provisão. Então uma palavra transmitindo força para o fraco. Uma palavra transmitindo consolo para aquele que está lá ferido, gemendo. Uma palavra que transmite poder restaurador. O poder da vida e da morte, diz Salomão em Provérbios, estão na língua. O que bem a utiliza, come dos seus frutos. Que lindo, não é? Nossas esposas precisam ouvir mais palavras que transmitem graça, porque elas precisam de suprimento, de graça. Nossos filhinhos também precisam. Nossos netinhos também precisam. Os irmãos também precisam, muito. E não é do pregador, não. É uns dos outros. Todos. Da nossa boca. Palavras que transmitam suprimento, graça. Não é? Isso é profecia, irmão. Como que nós vamos, então, profetizar? O que fala aí na frente? Vamos profetizar segundo a proporção da fé. Que bonito também. Essa profecia será genuína, seja essa de todos, como falamos, né? Todos podereis profetizar, ou seja, do ministério profético. Ela será verdadeira se for segundo a proporção da vida de união com Cristo daquele que fala. Toda vez que você lê a palavra fé, irmão, a maioria das vezes na Bíblia, sempre faça essa conexão. Fé é união. Fé é união. O justo viverá da fé. Que fé que é essa? Fé é pensamento positivo? Fé é vida de união com Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Então quem profetiza, profetize segundo a proporção da fé. Não vá falar aí de coisas mirabolantes, coisas que para você não são realidade nenhuma, coisas que só leu no último livro que está no último livro que você leu. Não é? Isso não é profecia, isso é tagarelice. O próximo, dom número 2. Vou passar mais rápido agora, mais uns minutinhos e terminamos. Se ministério, dediquemos ao ministério. Qual é a palavra aí para ministério? Na língua original. Diaconia. Diaconia. Olha que bonita essa palavra. Dia, nós temos em português. O que é um diâmetro? É uma medida através de um círculo, certo? Porque dia, no grego, significa através. Através. Por isso, diâmetro. Diaconia. Esse conia aqui significa ouvir. Então, olha o que é diaconia, estritamente falando. Ouvir através. Como que nós podemos servir bem na casa de Deus, ou ser diáconos na casa de Deus? Diaconia é o termo mais geral na Bíblia usado para ministério. Tudo é diaconia, porque tudo é ministério, é serviço na casa de Deus. Nós só podemos servir bem, ministrar bem, ser bons diáconos em geral,
se nós ouvimos através. Não só ouvimos o que é falado. Quando o irmão vem conversar com você e falar de uma dificuldade, de uma situação que ele está passando, como é que você ouve? Você ouve através ou você ouve só as palavras dele? Porque você sabe que por trás do fruto há uma árvore. E se nós não ouvimos através, nós vamos só tentar tratar do fruto. Ou seja, muda o comportamento, faz isso, faz aquilo, você vai sarar. Não sara. Porque o fruto foi produzido pela árvore. Então o assunto vai mais fundo. Então precisamos aprender a ouvir através do que é dito. Então muito bonito esse termo ministério. Agora é claro que ele é abrangente, né? Abrange tudo, como falamos. Todo serviço na casa de Deus está aqui, no diaconia. Dediquemo-nos ao ministério. A vida está crescendo, a função está se manifestando, dedique-se cada vez mais. Porque a coisa mais sublime que você tem nas mãos é ser um cooperador na edificação da casa de Deus. Não é ser um empresário, não é ser um profissional, seja de qualquer nível que for, não é. Porque no tribunal de Cristo, o segundo vai dizer para você, olha, eu fiquei impressionado. Que médico você foi. Né? Que empreendedor você foi. Não vai ter nada disso no tribunal de Cristo. O que ele, digamos, pedirá contas para nós é, que pai você foi. Que marido você foi. Que irmão você foi. Onde esteve seu coração nesses anos? Né? Voltasse para mim, para minha casa, para meus interesses. Então, muito bem, servo bom, fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Medida do Senhor tão diferente da nossa, né? Fiel no pouco. E Ele nos colocando sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Que coisa mais linda, meus irmãos. Já disse para os irmãos outra vez isso, vou repetir. Por mais que nós tenhamos do Senhor, da palavra do Senhor, das cargas do Senhor, sempre será pouco. Não é? Sempre. Porque a obra do Senhor, os interesses do Senhor, irmãos, são imensos pela sua igreja. Né? Cada um de nós tem uma partezinha do que isso significa. Né? Não tem superstar na casa de Deus, só no mundo. Então sempre será pouco, por mais que seja grande a medida. Mas foste fiel. Acho que já comentei com os irmãos também outra vez. Imagine uma mãezinha, irmã em Cristo, que tem uma filhinha ou um filhinho, vivendo a vida normal, diária, atabalhoada tantas vezes, né? É fralda, é mamadeira, é isso, é aquilo, é médico, é remédio, né? Cuidando dessa filhinha. Para quê? Para que ela conheça o Senhor. Não tem outro propósito de termos filhos, senão para Deus. Não tem propósito. É melhor não ter. Então, se ela fez isso, lá no obscuro, ninguém sabe dela, mas tem um que sabe. Ela foi fiel no pouco, que o Senhor confiou a ela. Então o que ela vai ouvir do Senhor naquele dia é essa irmãzinha obscura que mal abre a boca, mas que criou filhos para Deus. Ela vai ouvir do Senhor muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo teu Senhor. Então, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Sabe o que ele diz, esmere-se? Poucas coisas são mais delicadas na casa de Deus do que ensinar. Ensinar, digamos, envolve um serviço como de um martelinho. Assim. Infinito. Por quê? Porque na casa de Deus sempre vidas estarão se agregando. Sempre, não é? Sempre irmãos estarão carecendo de fundamentação. Sempre. Então aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, porque ele vai fazer a vida toda. A casa de Deus está renovando. Olha a etapa que os irmãos estão passando aqui em Santo Antônio do Monte. O mesmo tem ocorrido conosco lá. Famílias inteiras, jovens, se achegando.
Olha o tamanho do desafio. Então, aqueles que ensinam, esmerem-se no fazê-lo. Aí você pode unir isso ao que falamos pela manhã, não é? Será que estamos assim buscando diante do Senhor ordenar bem nossas vidas para que possamos dedicar mais àquilo que tem queimado no nosso coração? Ou nós estamos fazendo o contrário? Deixando essas coisas para o tempo livre e nos dedicando no melhor do tempo para aquilo que toca os nossos próprios interesses e a nossa casa. Então, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Mais um elemento aqui que acho que pode ajudar nesse sentido do esmere-se. Irmãos, que aprendizado é esse assunto de ensinar a palavra de Deus. Quanto mais nós ensinamos, mais nós somos ensinados. Quanto mais nós ensinamos, mais nós aprendemos a ensinar. Deixa eu citar um exemplo, irmãos. Algumas vezes, nós estamos ouvindo uma palavra. E o Senhor tem usado aquela pessoa. Então, digamos, um bolo muito lindo está sendo construído, se você gosta de bolo. Então vem uma camada, vem um doce de leite, depois vem outra camada, mais um doce de leite. Aí vem aquela coisa branca assim em cima, né? Glacê, doce, até onde pode, né? E faz aquele bolão lindo, branquinho. E aquilo, a boca começa a aguar, né? Aí o que acontece? Vem uma mosca aí, aí você olha para o bolo assim, dá vontade de jogar tudo no lixo, né? Aquela mosca que você sabe lá onde que ela andou, não é verdade? Está entendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, não poucas. A palavra de Deus está sendo liberada, o Senhor tem falado, o Senhor tem atuado. De repente, a mosca cai no bolo. Uma palavra inadequada. Uma linguagem inadequada. Uma palavra irreverente. Alguma coisa que de alguma maneira distorce quem o nosso Senhor Jesus é. Aí ofende, entristece o Espírito Santo. A mosca caiu no bolo. Aí, o que normalmente acontece é que a beleza do que foi dado até ali é perdida. Por causa da mosca. Como que Paulo se preocupou com isso escrevendo para Timóteo? Ele disse assim: use de uma linguagem sadia e irrepreensível, para que o inimigo não tenha do que acusar. Tão importante, irmãos, no ensino. Ensinar a palavra de Deus não é lugar de fazer gracinha, não é lugar de chamar atenção para si mesmo, né? É claro, meus amados irmãos, que nós temos liberdade no Senhor de entendermos como que o Senhor está operando quando a palavra dele está sendo liberada. Porque não é só uma questão daqui para lá. O corpo de Cristo interage sim. Né? É uma retroalimentação. Então sim, temos liberdade sim no Senhor. Mas que essa liberdade não dê ocasião à carne. Então aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, estamos terminando aí, exorta. Que palavra, né? Ele adverte, ele encoraja, como já explicamos também em outra sessão, né? Ele exorta, então ele faça com dedicação. Não tem aí a sua gaveta de conselhos pronta. Então qual foi mesmo o problema seu? Eu tenho aqui o meu conselho pronto. Você saca o conselho, né? E passa para o indivíduo. Né? Com, quem sabe, 4 ou 5 textos, que são os mesmos que são usados para qualquer situação em que envolva aquele problema. Não é? Nosso Senhor realmente não era assim, não é? Cada pessoa que se apresentava a ele, então o discernimento acontecia. Para a mulher samaritana é uma palavra, para o jovem rico é outra palavra, para o Nicodemos é outra palavra. Não é assim? O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Já falamos desse. O que preside, aqui está, a função dos anciãos. Presidir, governo. Faça com diligência. Irmão, que palavra importante essa diligência aqui. Não há, olha isso aí, ouça com atenção. Não há uma função mais sagrada e relevante na casa de Deus do que o presbitério.
De onde que nós estamos tirando isso? Atos, capítulo 17. Paulo vai dizer assim, para os anciãos de Éfeso: cuidai de vós mesmos e do rebanho, entre o qual, seria a melhor palavra do que sobre o qual, entre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, para pastoreardes a casa de Deus, a igreja de Deus, né? Pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Existe alguma coisa mais elevada do que isso, irmão? É cuidar da pérola do Senhor. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então quem preside, faça com diligência. Não é faça no tempo livre, não. É faça com diligência. Mantenha no seu coração a carga da igreja. Quer você esteja trabalhando, viajando, seja o que for. Não é questão de tempo integral, em primeiro lugar. É questão de coração integral. E, finalmente, encerrando, quem exerce misericórdia com alegria. Que bonito isso. Porque, sabe do que fala essa expressão em particular? Literalmente é o que está escrito. É a capacidade dada pelo Senhor de voltar o coração para os miseráveis. Exercer misericórdia. Para aquelas situações que na maioria das avaliações é o seguinte: caso perdido. Desistir desse irmão. Não muda nunca. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Me lembro uma vez um irmão que fazia o seguinte serviço, por carga de Deus, óbvio, né? Ninguém faz isso sem carga de Deus. Ele mesmo passou um período complicado na vida dele, ligado ao uso de drogas. Então o Senhor colocou uma carga nele com relação a pessoas nesse tipo de vida. Belo Horizonte. Então ele começou a agir, segundo aquilo que o Senhor estava dando discernimento para ele. E recolheu 1, recolheu 2, recolheu 3, no início numa pequena casa. Hoje esse irmão tem um ambiente lá, chamado de Cidade Refúgio, em BH, onde tem mais de 200 pessoas acolhidas a cada etapa, sempre pessoas querendo entrar. Então ali acolhe essas pessoas, as profissionaliza com carpintaria, as mulheres com costura e outras oficinas que tem lá, muito bem feito. Tudo começou com essa historinha que eu estou contando aí. Então ele disse certa vez assim: quando uma pessoa é recolhida da rua, e não necessariamente por droga inclusive, né, um marginalizado na rua, se ele quer ir, nós o levamos para esse lugar, então nós damos um sabonete para ele, olha o que ele falou. Damos um sabonete para ele e dissemos assim: você vai ficar trancado nesse banheiro aí e só vai sair a hora que o sabonete acabar. Porque ele disse que as pessoas chegam tão fedidas que é insuportável ficar até do lado delas. Porque são dias e dias sem tomar banho e sem os devidos cuidados. Irmãos, vamos pensar um pouco. Quem que faz isso? Se realmente não tiver uma carga do Senhor. Né? É dificuldade até de chegar perto, dá náusea. Não é? Quem exerce misericórdia com alegria. Sabe, irmãos, todo o alvo do diabo é contra Cristo. Ele é o grande inimigo de Cristo, antes de ser inimigo da igreja. Ele é inimigo da igreja por causa de Cristo. Se ele é o arqui-inimigo de Cristo, sabe o que ele deseja fazer? Em cada homem, todos os homens e mulheres, deformar a imagem de Cristo. Porque quando o homem pecou no Éden, a imagem de Cristo no homem não foi destruída. Ela foi arruinada. Uma coisa diferente da outra. Compreende? Então é por causa de ainda manter esse germen aí no coração,
que o homem tem uma busca infinita por satisfação desse chamado mais profundo que todo homem tem, que é um chamado para Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, Satanás odeia o homem, porque os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. Só o homem é. O homem e a mulher, é claro. Então ele odeia Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso ele quer destruir o homem. Então por isso nós temos esse dom, essa função aí tão linda. Exerce misericórdia. Porque, irmãos, no que concerne a nós todos, como homens naturais, nós éramos os deformados, perdidos. Não é? A imagem de Deus em nós, por natureza, totalmente distorcida. E é claro que na prática, ou na experiência, em alguns mais, outros menos. Então o exercício de misericórdia está particularmente ligado a essa questão. Ao coração voltado para a miséria absoluta. Por isso diz, exerce misericórdia. Com os casos que são casos perdidos, irremediáveis, sem conserto, desesperadores. Graças a Deus por essa função no corpo de Cristo. Muitos irmãos, são resultado do exercício de misericórdia. Não é? Graças a Deus. Então, irmãos, aí estão as 7 classificações gerais de ministério. Senhor, permitindo, amanhã cedo, nós vamos entrar na terceira sessão, como nós subdividimos aí esses capítulos, né? De 12 a 16. Consagração, já vimos. Serviço, estão aí as 7 classificações. E por último, relacionamentos. Então ele vai começar aí, olha, no verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E tem muita coisa a ser dita aí, nesses relacionamentos, até o fim do livro. Então vamos usar o resto do tempo, até na sexta-feira pela manhã, para falar sobre relacionamentos. E que o Senhor nos ajude nisso também. Precisamos muito aprender o que a palavra tem a nos ensinar sobre relacionamentos adequados no corpo de Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor amado, mais uma vez nós te confiamos a tua palavra lida e compartilhada. Senhor, o desejo do nosso coração é que nenhuma semente que tenha vindo das tuas mãos, nenhuma palavra que tenha sido proferida da tua boca, seja perdida entre nós. Por isso te pedimos que o Senhor nos ajude a fazer um bom depósito nos nossos corações. Queremos ser, Senhor, servos melhores, Deus e da tua casa. Servos melhores uns dos outros. Servos melhores em nossas famílias. Por isso, Senhor, equipa-nos, nós te pedimos. E também trata conosco, Senhor, para que nós sejamos despidos de tanto do que precisamos ser despidos. E revestidos de tanto do que precisamos ser revestidos. Assim nós agradecemos ao Senhor pelo teu coração colocado na nossa necessidade, pela tua atenção conosco, pela tua paciência, pelo teu amor, cuidado. Senhor, te pedimos que cada irmão aqui nessa noite, em quem e para quem o Senhor tem falado contundentemente ao coração, pedimos ao Senhor que encontre caminho nesse coração para suprir, Senhor, com tudo que é teu, com arrependimento, com convicção de pecado, com retorno ao Senhor, com encorajamento, com teu peito, com teu ombro, te pedimos, Senhor, porque assim o Senhor é. E obrigado por isso. Te louvamos e esperamos em Ti, Senhor, que nos dê uma noite de paz, de descanso, nos ajuda, para que amanhã sigamos juntos, confiando de que o Senhor seguirá falando aos nossos corações. Assim nós oramos, Senhor, em teu precioso nome. Amém.